Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Major Elito Zalém para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª Sessão Ordinária de 13 de maio de 2019. Presidência dos senhores vereadores. Jorge Felipe, presidente. Tânia Bastos, primeira vice-presidente. Paulo Pinheiro e Leandro Lira, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Ítalo Ciba, Paulo Pinheiro, Tiago Carribeiro, Wellington Dias, Dr. Carlos Eduardo, Leandro Lira, Raimon, Paulo Messina, Zico, Matheus Floriano, Júnior da Lucinha e Tereza Berger. Assume a presidência o senhor vereador Paulo Pinheiro e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Leandro Lira, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 10 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, vereador Rocal, senhores vereadores presentes, espero, vereador Rocal, que a gente tenha amanhã um belo relatório aí da comissão processante e vamos ver se esse relatório passa por Campo Grande em algum momento. Eu queria conversar aqui, o vereador Fernando Willian ontem ou anteontem não pode ter sido, quinta-feira, falou a respeito do Hospital Pedro II, e eu queria, não era a respeito do Hospital Pedro II que eu queria falar, eu queria falar sobre aquilo que outro dia até eu citei no horário, no momento que nos entrevistaram na televisão, que eu falei que essa cidade, que a Câmara está vivendo um momento que é o samba do Crivella doido. E isso pode ser exemplificado claramente pelo que vem acontecendo no hospital, na rede de saúde. Nós tivemos um caso, posterior a outros já mais graves, na última semana, de um paciente, um adolescente, que foi ao Hospital Pedro II, no dia em que a televisão estava fazendo uma matéria. Ele foi entrevistado pela televisão, sentado num banco na porta do hospital, ao lado da mãe, reclamando de falta de ar, de muito cansaço, e dizendo que foi atendido e que mandaram ele embora. Veja, um adolescente, ele foi embora para casa, ele mora na Baixada Fluminense, foi para casa, chegando em casa ele passou mal, a família levou-o para a UPA e ele faleceu. Bom, que caso esse paciente tinha tão grave que ninguém conseguiu ver no Hospital Pedro II? Mandaram ele para casa com uma receita. Pasmem, senhores, esse cidadão morreu de tuberculose. É inacreditável nos dias de hoje alguém morrer de tuberculose, mas morre. E no Brasil morre muita gente. O que aconteceu com esse paciente? Mal atendido na rede primária lá da Baixada, mal atendido na rede secundária e na rede terciária do Estado e da Prefeitura. Não é possível que alguém não tenha visto que esse menino estava cansado, com a respiração ofegante. Será que nos exames feitos, o hospital continua dizendo que esse paciente não tinha indicação de internação no hospital? É um caso dos inúmeros que acontecem sobre tuberculose que nós não podemos aceitar. Depois a família mostra uma receita com um medicamento que não tem nada a ver com o tratamento da tuberculose. Utilizaram Clavulin, inclusive com o nome errado. O profissional que escreveu ali escreveu o nome errado, não escreveu Clavulin, escreveu alguma coisa parecida com isso, que não era Clavulin. E ele não tinha indicação, não tinha nenhum tipo de informação se já tinha sido prescrito ou não a medicação
para a tuberculose. Esse é mais um caso que junta o mau atendimento que a rede pública brasileira dá ao paciente, às pessoas que, sem culpa, acabam tendo tuberculose, como mostra como funciona mal aquele hospital em Santa Cruz. Os senhores não podem esquecer de há uns meses atrás, uma gestante que teve o filho no chão do térreo do hospital, ela mesma fazendo parto, com uma auxiliar de enfermagem ajudando naquele momento. Nós não temos dúvida que o atendimento oferecido pelas organizações sociais na rede hospitalar são da pior qualidade. E aí, nós estamos vendo que não é possível que no país como esse, o Rio de Janeiro, é onde existe o maior número de casos de tuberculose, é onde existe o maior número de mortalidade por tuberculose, o Rio Estado e o Rio Município. Não é possível que a sociedade brasileira não tenha um pouco de indignação por um país como esse, nós temos a tuberculose matando pessoas. Mas também é preciso entender que a Prefeitura do Rio não pode continuar fazendo o que está fazendo. Provavelmente esse rapaz, como todos nós da cidade, dias antes de morrer, assistiu na televisão um filme de propaganda, dessa propaganda ridícula que a Prefeitura vem fazendo, uma propaganda cheia de mentiras. Assistiu na propaganda, ele deve ter assistido e outras pessoas como nós assistimos, uma propaganda do prefeito Crivella, do governo Crivella, dizendo que agora na saúde acabou a brincadeira com as OS, que aquelas OS que não saíram eles vão acabar tirando, o que eu acho ótimo, parabenizo a Prefeitura se pensar assim. E aí mostra um filminho, aparece um filme dizendo o seguinte: agora, quem vai gerenciar esses hospitais que eram ProS é a Rio Saúde, como já está fazendo no Hospital Rocha Faria e como já está fazendo no Hospital Ronaldo Gazzoli em Acari. E aí mostra o terceiro hospital, aparece um filme mostrando a Prefeitura tomando a administração do Hospital Pedro II da empresa da OS SPDM e entregando a gestão para o Rio Saúde. Eu me lembro até que o vereador Leandro Lila estava fazendo um levantamento muito bem feito sobre os gastos da Prefeitura e chamava atenção sobre o Hospital Pedro II, que ele ainda falava que era gestão, como todo mundo sabia, que era gestão da Rio Saúde. A propaganda disse isso, vereador. Só que, por motivos não conhecidos, a Secretaria de Saúde resolveu suspender o que tinha feito. O que ela tinha feito? Mandou a OS entregar aviso prévio a todos os funcionários, mais de 1.500 funcionários, já tinham há uma semana recebido o aviso prévio. Iam ser demitidos, para que fossem substituídos pela Rio Saúde. Voltou atrás, sem nenhuma explicação maior, como explicação que não cabe. A explicação que eles deram para suspender o contrato da Rio Saúde é quase que a mesma que eles dizem que não há impressão digital do Crivella no impeachment. É quase a mesma que eles dizem que não há responsabilidade do Crivella na CPI do CIGEG. É quase a mesma que eles mostram que não há responsabilidade do prefeito na CPI da Conlup, quando o prefeito aparece na Estácio de Sá com os adesivos do seu filho. Eles dizem o seguinte, eles dizem que não há dinheiro na Prefeitura para pagar as rescisões de contrato das outras OS, Viva Rio e Abas, então que eles estavam retirando a Rio Saúde da gestão do Pedro II e recolocando a OS SPDM. Mas qual é o problema disso? É porque ele, uma semana atrás, divulgou no Diário Oficial o levantamento que eles fizeram sobre o trabalho das OS e apresenta o trabalho dessa OS como péssimo. Vários e vários itens que eles apresentam de uma avaliação da própria Prefeitura, mostrando que essa empresa não tem condições mais de atender naquele hospital. Sobre o argumento, ou seja, eles dizem que a empresa não serve, tiram a empresa, botam a Rio Saúde, de repente retiram a Rio Saúde e devolvem a empresa, sendo que num problema maior ainda, recolocam a empresa pagando um valor contratual maior do que tinha antes. A empresa, antes de ser retirada, recebia 11 milhões por mês, agora passa a receber 14 milhões por mês. Ou seja, é absoluto samba do Crivella doido, não tem dúvida. Ou seja, tudo absolutamente confuso.
tudo sem explicação. Faz uma propaganda e eles mesmos classificam a propaganda como mentirosa, porque ela acabou de não ser mais real. Eles esqueceram de tirar do ar antes de fazer a mudança. Esse hospital, como outros da cidade, como outras unidades, vêm sendo absolutamente destruídos por essa administração terceirizada por OS. Está claro, não há mais dúvida sobre isso. O que me preocupa, senhor presidente, é esse clima que toma conta aqui, pelo menos aqui da Câmara, de que é possível dizer às pessoas aquilo que nos interessa. É possível dizer que o prefeito aparece numa festa na Estácio de Sá, na escola de samba, que os motoristas da Conlurb trouxeram caminhões e caminhões de pessoas para participar dessa reunião eleitoral, e no final a CPI diz que não conseguiu ver onde o prefeito tinha culpa disso. Eu sei que o prefeito é muito querido por muitos vereadores, é verdade. E a gente respeita a opinião. Agora, o que não pode é tentar idiotizar a população. Não pode a gente estar nesse caso. Não há dúvida alguma de que a prefeitura cometeu um grave equívoco ao colocar a Rio Saúde no Pedro II e ao tirar a Rio Saúde no Pedro II. E colocar de volta a mesma OS que ela diz que não funciona bem. E o que chama a minha atenção é que não existem argumentos hoje entre aqueles que acham que o prefeito tem razão, esses argumentos não aparecem. Portanto, é preocupante, porque nós não trabalhamos apenas dentro dessa sala aqui, desse plenário. O que nós discutimos, as nossas opiniões, as nossas condutas, a nossa coerência, ela é avaliada lá fora por todos. E é estranho a maneira como algumas pessoas aqui na casa têm se portado. A sensação muitas vezes é que o sujeito entra na estrada errada, sai para a estrada que ele acha que é certa, depois volta para a estrada que ele achava que era errada e agora está certo. Isso tem um preço, senhor vereador, senhor presidente. Isso tem um preço muito grande. E a nossa preocupação é que essa casa não pode ser mais uma vez desmoralizada. Eu espero que os ares que estamos respirando sejam de melhor qualidade nos próximos dias. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Presidente, eu venho aqui na tribuna para fazer uma reflexão, basicamente, na tarde de hoje. Eu estava lendo uma notícia sobre a colocação, a contratação de fiscais para ficarem nos veículos articulados do BRT e nas estações do BRT. E aí, lendo isso, justamente, me veio uma reflexão sobre transporte, porque, ultimamente, nós estamos vendo diversas iniciativas que tratam das questões de transporte, das questões de mobilidade urbana de maneira geral, mas, infelizmente, por vezes, o foco que é dado pelas casas legislativas, ele se mostra em descompasso com aquilo que tem necessidade mais drástica e mais dramática por parte da população. E eu digo isso, presidente, porque, bom, nós já vimos, inclusive aqui na Câmara Municipal, um movimento, vereador Hinaldo, por exemplo, para restringir a atuação dos aplicativos de mobilidade, dos aplicativos de transporte individual, que são instrumentos, são avanços tecnológicos, plataformas que viabilizaram e alcançaram locais distantes da cidade. A mancha, por exemplo, de usuários de transporte individual se estendeu, saiu do centro da cidade, saiu da Barra, saiu da Zona Sul, e hoje, vereador Hinaldo, nós já temos um número
expressivo de viagens sendo feitas por transporte individual, por exemplo, na zona norte da cidade, por exemplo, na zona oeste da cidade. Fruto justamente da atuação desses aplicativos que levaram motoristas a essas regiões. E não é só por uma questão de abrangência que essas tecnologias mostram-se positivas quando se olha o ponto de vista do cidadão, quando se olha o ponto de vista do usuário, quando se olha o ponto de vista do carioca. Foram positivas também porque, por exemplo, reduziram os custos do transporte individual. E agora uma pessoa, por exemplo, que tem idade, ou então que tem alguém com dificuldade de mobilidade dentro de casa, pode, onde quer que esteja, pelo celular, chamar um transporte para entrar na porta da sua casa a um preço acessível, por exemplo, para ir até uma clínica da família, para ir até um hospital. Mas não é só olhando para o parlamento em termos de transporte individual, de projetos de leis que buscam restringir transporte individual dos aplicativos. Mais recentemente, também na Assembleia Legislativa, dessa vez, nós tivemos uma iniciativa para abordar a questão dos patinetes. Para abordar a questão dos patinetes, e uma das iniciativas propostas era uma prova, à semelhança de uma habilitação feita pelo Detran, para justamente autorizar o uso de um patinete. E aí você passa a se perguntar realmente, primeiro, se isso é função do poder público, fazer esse tipo de prova. Segundo, qual é a efetividade. E terceiro, você pensou no usuário? Você pensou no efeito concreto que vai gerar responder um questionáriozinho de 4 questões? Você pensou na dificuldade que isso vai criar para todas as empresas que tentam prover esse serviço da chamada micromobilidade? E quando a gente fala de micromobilidade, esse é um conceito interessante também, presidente, porque quando você olha para o viário, olha para a estrutura do transporte na cidade do Rio de Janeiro, você tem os modais públicos, você tem os modais privados, você tem aqueles feitos por carros e veículos individuais, vamos colocar assim, tem aqueles feitos por coletivos, mas você também tem um conceito interessantíssimo, que foge da questão do transporte de massa, como, por exemplo, o metrô e os trens, e ele aborda o que se chama de micromobilidade, que é justamente os 500, 600, 700, último quilômetro, até você chegar no seu destino final. Porque, obviamente, quando a pessoa chega na estação do VLT, quando ela chega na estação do metrô, ela ainda tem um percurso até chegar ao seu destino, que por vezes a pessoa faz a pé. Mas daí vem uma iniciativa, um progresso, um avanço tecnológico desta feita, como por exemplo os patinetes, e permitem que a pessoa faça de maneira mais ágil e menos cansativa, obviamente, esse percurso. E aí você vê que no desenvolvimento dessas iniciativas, você sempre tem algum tipo de regramento, algum tipo de projeto de lei do Estado se miscuindo em áreas e setores. E aqui talvez até com a melhor das intenções, porque eu não vou colocar aqui mais intenções, mas o fato é, de maneira absolutamente impertinente, de maneira absolutamente descompassada com o que seria necessário para que esses serviços se desenvolvessem. E aqui eu já falei dos aplicativos de mobilidade, já falei dos patinetes. Agora, a grande questão que a gente tem no outro lado é que, infelizmente, questões por vezes centrais no que diz respeito ao transporte público são deixadas ao largo nos debates parlamentares. E aqui eu queria chamar a atenção, presidente, porque um dos pontos que eu já comentei, e foi justamente que motivou a minha subida aqui na tribuna, foi a colocada dos fiscais nas estações e nos coletivos articulados do BRT, o que, a meu ver, segue uma boa direção, gera um problema recorrente, o tamanho da inadimplência e dos calotes dados no sistema público de transporte coletivo municipal. Mas esse é o debate que a gente precisa trazer para cá, para dentro do parlamento. Efetividade dos transportes de massa. Um segundo debate também que, a meu ver, seria fundamental, e eu tenho buscado me aprofundar, porque é um tema que eu confesso ainda não tinha estudado com a devida profundidade, é sobre o VLT. O VLT, que pelo visto foi uma iniciativa
concebida com a melhor das intenções, mas que hoje dá claras mostras de que teve a sua capacidade superdimensionada. Os custos envolvidos na construção do BRT, os investimentos feitos, foram feitos baseando-se num fluxo de recursos, num fluxo de utilização superdimensionado. Hoje em dia, o uso que o cidadão carioca faz desse veículo leve sobre trilhos não é capaz de honrar a remuneração e o pagamento dos investimentos que foram feitos, fruto de mau planejamento, ao que tudo indica. Então, presidente, essa era a reflexão que eu queria trazer aqui para a Câmara Municipal e justamente colocar que, por vezes, nós damos um enfoque indevido sobre iniciativas que certamente vieram para beneficiar o cidadão carioca, como é o caso dos aplicativos de mobilidade levando transporte individual para os rincões da cidade, como é o caso dos patinetes com a questão da micromobilidade, ofertando um serviço diferenciado para a população do Rio de Janeiro. E ao invés de olharmos para aquilo que de fato impacta massivamente o cidadão carioca, como é o caso dos veículos de transporte de massa, como é o caso do transporte do BRT e do veículo leve sobre trilhos. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Imagino que a semana do vereador Rocal tenha sido uma boa semana, não foi, vereador Rocal? O senhor teve uma boa semana. Já o presidente Bolsonaro não teve, não. Nossa Senhora. O senhor não inveje o presidente Bolsonaro, porque ele realmente está conseguindo ser um presidente recordista. Já bateu os recordes de popularidade nas últimas pesquisas. Pior resultado para o presidente nesse momento no primeiro turno. Agora bateu mais um recorde. Eu acho que nunca antes um presidente da República ganhou de presente uma greve geral tão cedo também no seu mandato. Não tenho memória. O presidente Bolsonaro começou a semana com o escândalo da Vaza Jato, atingindo duramente seu governo, um dos pilares do seu governo, o ex-juiz Sérgio Moro, denúncia que virou boa parte da imprensa nacional. Alguns dos órgãos mais dedicados a promover a Lava Jato, a promover o ministro Sérgio Moro, já deram um passo atrás diante do tamanho do escândalo. E o que é mais escandaloso é que até agora não houve desmentido. Nem o ministro Sérgio Moro, nenhum dos outros que apareceram nas gravações negaram o conteúdo, né? Preferiram ir para o caminho de tentar criminalizar o jornalista por estar usando uma prova feita de maneira ilegal, né? Desmerecendo aquele conteúdo, dizendo que como foi conseguido ilegalmente não serve como prova nos processos, mas para absolver serve, né? Então, se ali se constatar que houve, né, manipulação por parte, né, e está muito claro naquelas gravações, dos processos da Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, a defesa de vários dos réus, não só do presidente Lula, vão poder, sim, usar aquilo como prova para absolvição, né? Pode não servir para punir, prender o juiz Sérgio Moro e os promotores envolvidos, né? Mas para anular os processos pode servir sim, né? Um escândalo internacional. Eu publiquei no meu Facebook, inclusive, um apanhado, né, que foi feito por um jornalista da repercussão internacional. Os principais jornais do mundo
né, noticiando com a gravidade merecida esse escândalo. No meio da semana, o presidente Bolsonaro demitiu o general Santos Cruz, o que claramente cria uma crise com a ala militar do governo. O ex-presidente do Clube Militar, segundo a revista Veja, general Gilberto Pimentel, chegou a afirmar publicamente que verdadeiro militar não fica muito tempo nesse meio podre. Isso daí é mais uma demonstração, né, de que as brigas aí promovidas pelo guru Olavo de Carvalho, né, e pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro vem provocando tensões entre as bases de sustentação do governo. Então, a semana começa com os lavajatistas duramente atingidos pelos vazamentos da Intercept Brasil. Segue com a crise com a ala militar em função da demissão do general Santos Cruz. E se aprofunda não só com a greve geral, mas também com os resultados da reunião da comissão que está avaliando o projeto da reforma da Previdência, que retirou a capitalização de pauta, retirou a aposentadoria dos trabalhadores rurais, retirou o benefício de contribuição continuada. Quer dizer, uma derrota também para a ala ultraliberal do governo, para a ala do Paulo Guedes. E sobre a greve geral, eu quero dizer que foi, na minha opinião, uma greve geral muito vitoriosa. Os balanços falam em 45 milhões de trabalhadores cruzando os braços em todo o território nacional. Houve mobilização de greve em mais de 380 cidades, aconteceram paralisações ou manifestações nos 27 estados, sendo que das 27 capitais, pelo menos 19 tiveram afetado o sistema de transporte, o sistema de ônibus, além de grandes manifestações em Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma greve vitoriosa pelos resultados que determinou no Congresso Nacional e pela capacidade de mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras, mostrando que é sim possível derrotar a agenda antipopular de Jair Bolsonaro através da luta e da mobilização. E o grande desafio agora para a classe trabalhadora brasileira é continuar o processo de mobilização. É fundamental que as centrais sindicais convoquem uma nova plenária nacional, envolvendo não só os movimentos sindicais, mas os movimentos estudantis, os demais movimentos populares e sociais, para produzir uma agenda de mobilização com novas manifestações, novas mobilizações e nova greve geral. Tudo indica que, se as centrais sindicais se mantiverem firmes no chamado à luta e à mobilização, que a classe trabalhadora brasileira vai responder com ainda mais força e intensidade. E olha que nós tivemos esse resultado, mesmo com todos os problemas de organização da classe trabalhadora brasileira que persistem. Uma burocracia sindical muito afastada das bases, muito afastada das lutas, na grande maioria dos sindicatos, e boa parte deles, uma burocracia sindical que existe só cartorialmente, e mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades de organização do movimento sindical, dos movimentos populares do Brasil, mesmo com uma parcela dessa burocracia não se envolvendo, ou se envolvendo pouco no processo de mobilização, a classe trabalhadora brasileira conseguiu fazer uma greve geral maior do que as centrais sindicais imaginavam serem capazes de fazer.
e se indica que as centrais sindicais têm que continuar nesse caminho, no caminho da luta, da mobilização unificada. E é importante, né, que todos os setores que se mobilizaram para a greve geral mantenham a postura de mobilização. Por isso eu faço um apelo especialmente à força sindical, né, que muitas vezes participa do processo de mobilização, mas depois vai muito rápido para o processo de negociação, que persista junto às demais centrais sindicais, construindo a luta nos locais de trabalho, nos locais de moradia, nos bairros, nas universidades e nas escolas. É fundamental que a gente não recue nesse momento desse processo de mobilização. Então, o meu apelo a todas as centrais sindicais e aos movimentos sociais que convoquem imediatamente uma nova plenária nacional de mobilização, para que a classe trabalhadora brasileira persista no rumo correto, que foi o rumo traçado pelas duas grandes mobilizações em todo o país contra os cortes na educação e agora com a vitoriosa greve geral do dia 14 de junho. Seguimos na luta. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes, vereadores que nos assistem, seus gabinetes, boa tarde a todos. Eu, antes de entrar no tema que gostaria de abordar, acrescentaria, né, à fala do vereador Renato Cinco, que me antecedeu, uma afirmação que o presidente fez em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e repetiu ontem, numa dessas comemorações militares aqui no Rio de Janeiro, em que ele afirma categoricamente que o projeto de armamento de uma parcela importante da população se dá, segundo ele, para evitar um possível golpe. Partindo do pressuposto que quem terá condições de comprar armas, até pelo preço das armas, num país como o Brasil, do segmento de classe média, né, e parcela de níveis mais elevados do ponto de vista econômico da população, que lhe dão ainda sustentação, o presidente, na verdade, assumiu, né, que o projeto de armar a população não é um projeto de proteger o cidadão de bem, né, o que já é uma subjetividade bastante grande. Quem é cidadão de bem? Cidadão de bem é quem apoia a milícia, cidadão de bem é que se envolve com milícias, cidadão de bem é que pratica, né, as irregularidades dentro de seus gabinetes, como, né, ficou evidente em diversos momentos. Então, a questão do cidadão de bem já é subjetiva. Na verdade, aí o que fica claro é que o presidente da República propõe o armamento, né, de um segmento da classe média, para que esse segmento da classe média defenda, digamos assim, o seu governo com armas contra a população, contra os cidadãos mais pobres, se eventualmente esses vierem a se rebelar contra o governo. Isso é extremamente grave, né? Eu acho até que tem passado de forma muito suave, não só na imprensa, quanto em instituições jurídicas, né? Enfim, é preciso que alguém lembre ao presidente que ele está incitando algo muito grave, muito perigoso, né, para um país já com a presença de tanto ódio, de tanto rancor, de tanta confrontação, como temos visto ultimamente. Bom, mas eu gostaria de falar, antes de entrar em tema nacional, que provavelmente voltarei mais tarde, numa questão que eu tomei conhecimento, envolve a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é muito interessante. Eu fui procurado por um cidadão que me disse que, percebendo um espaço vazio lá no Mercado São Sebastião, ele entendeu de colocar lá uma barraca, né, para, enfim, desenvolver uma atividade comercial, ganhar seu dinheirinho nessa situação de crise que o país enfrenta.
foi comunicado que aquele terreno era um terreno público, era um terreno da prefeitura, e ele teria que então se dirigir aos órgãos da prefeitura para solicitar autorização, licenciamento no caso. E assim ele fez. Procurou a administração regional, a superintendência, a Secretaria de Urbanismo, enfim, todos os órgãos praticamente da prefeitura, e acabou, né, como era de se esperar, chegando aonde ele deveria ter iniciado, no meu entendimento, que é a Subsecretaria de Patrimônio da Prefeitura, hoje vinculada à Secretaria de Fazenda. E lá ele foi informado que todo aquele procedimento anterior que ele havia adotado não tinha nenhum valor, porque, na verdade, a Prefeitura não pode autorizar a utilização de um bem público sem licitação. Não pode alienar, não pode vender, não pode alugar sem que isso se dê por licitação. Então, não é por interesse de um indivíduo, ele vai chegar e vai ocupar um terreno público e vai permanecer ali, ainda que ele esteja disposto a pagar por aquilo. Bom, esse cidadão voltou ao local, e qual não foi a sua surpresa quando chegou lá e verificou, isso aqui é uma foto, né? Está em escuro, mas depois eu posso deixar de forma mais clara para os interessados. É um portão, aliás, um portão bastante caro, né? Um portão todo envolvido com aquele gradeamento protetor que dá choque. O terreno já estava todo murado e, para sua surpresa, uma imobiliária de nome Belo, não é, com uma placa, aqueles tiverem oportunidade de ler, aluga-se. Né? O telefone está até aqui, ó, 3074-9198, 9649-2512. Ou seja, quem quiser alugar, né, um imóvel público tomado à força, né, tomado na mão grande, como se diria popularmente, no Mercado São Sebastião, Rua da Batata sem número, lá outros terrenos, né, e é só o cidadão ter disposição, ir lá cercar, murar, né, segundo informações, este imóvel estaria sendo alugado por R$15 mil. E segundo informações que busquei obter também, só nesse local há pelo menos mais 15 outros terrenos como esse, cercados, né, murados, com grandes portões, que, enfim, cidadãos comuns, certamente que se consideram mais valentes que outros, e se aproveitam da incapacidade da prefeitura de tomar conta dos seus imóveis, de vigiar os seus imóveis e de ter a coragem de fazer algo que eu, né, sugiro que passasse a fazer. Numa situação como essa, a prefeitura o que tem que fazer, né, é solicitar uma autorização judicial para não parecer que está agindo de forma arbitrária, mas é uma decisão judicial que sai rapidamente, né, e com tratores ir lá e derrubar todos esses muros, né, derrubar o portão e reassumir aquilo que é uma propriedade da prefeitura. Né. Se a prefeitura tivesse um levantamento de todos esses imóveis, submetesse esses imóveis à venda ou à locação, etc. e tal, e esses recursos fossem destinados, por exemplo, né, ao Funprev, ao Prev Rio, no sentido de dar sustentabilidade financeira, né, a essas instituições, talvez, quem sabe, nós não tivéssemos que estar votando aqui medidas como votamos no ano passado, de fazer com que aposentados e pensionistas passem a descontar 11% do que recebem acima do teto do INSS para cobrir os buracos, os rombos da Previdência Municipal. Eu digo que isso aqui ocorre apenas, né, as provas que tenho são apenas no Mercado São Sebastião, mas no Rio de Janeiro inteiro isso virou praticamente uma regra. Né? Valentões, algumas pessoas ligadas a grupos de milícias, etc. e tal, invadem
terrenos públicos, ocupam terrenos públicos, se utilizam, muitas vezes até, né, por exemplo, o camarada está com dificuldades econômicas, ocupou um terreninho ali, que não aparece o dono, ele montou assim a sua lojinha e está vendendo ali alguma coisa para sobreviver. Isso até é compreensível numa conjuntura de crise como o país enfrenta. Agora, né, ocupar um terreno que tem o valor, né, uma vez cercado, de ser alugado por R$15.000, né, numa área extensa, né, numa área em que aí realmente é uma desordem, é uma bagunça, é uma revelação de que, pelo menos, o serviço de patrimônio da prefeitura não está tendo gente, nem os cuidados necessários para fiscalizar, para fazer um grande levantamento, né, sobre os imóveis próprios da prefeitura ou aqueles imóveis, né, que ainda não apareçam como próprios da prefeitura, não tem o registro, né, nos cartórios de registro civil de imóveis, e que poderiam ser absorvidos pela prefeitura, aí já num processo um pouco mais lento, e serem transferidos como patrimônio, seja patrimônio efetivo para dar conta de necessidades de liquidez da prefeitura, seja, o que eu acho mais importante, no sentido de garantir aportes para que o Funprev e o Prev Rio possam ter garantia de sobrevivência, né, por longo tempo. Então, essa é a denúncia que eu gostaria de fazer aqui. Espero que ela chegue ao prefeito, espero que ela chegue na Secretaria de Fazenda. Vou encaminhar um requerimento de informações ao secretário de Fazenda, que julga um homem honrado, um homem sério, um homem preocupado com a situação das finanças da prefeitura, né, a Subsecretaria de Patrimônio, né, e se nenhuma medida for tomada, aí sim eu acho que nós devemos constituir mais uma comissão das tantas que já temos aqui, para que a gente possa ter a coragem de investigar o que se passa com o patrimônio público municipal, né, que numa situação como essa chega, né, às raias do absurdo. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica... Com a palavra franqueado, o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, eu tratei de um tema municipal. Às vezes acontece um fato até interessante, porque eu posto nas redes sociais os temas que abordo aqui, e como abordo muitos temas nacionais, como farei agora, toda vez que posto um tema nacional, parece que dispara a robozada de defesa, né, do governo, e aparecem, assim, 500 comentários, dos quais 300, né, críticos. Alguns você percebe claramente que é robô, porque, na verdade, o cara só ofende, xinga, fala um palavrão, chama de esquerdopata, disso, daquilo, uma bobagem dessa qualquer. Mas outros são mais agressivos e com um texto um pouco mais elaborado. Aliás, há poucos dias, um funcionário da Tribunal de Contas teve a ousadia de fazer umas gracinhas, depois até vou me comunicar com o presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, porque eu acho que é preciso que haja respeito nas relações institucionais, principalmente por parte de um órgão que é um órgão de assessoramento técnico da Câmara do município do Rio de Janeiro. Bom, mas o tema nacional que eu gostaria de abordar hoje aqui mistura um pouco essa questão que envolve o ministro Sérgio Moro, né, com a questão da Previdência, enfim. Primeiro, em relação a essa questão que envolve o ministro Sérgio Moro, como eu disse. O jornalista premiado mundialmente, reconhecido como um dos melhores jornalistas do mundo, né, ex-jornalista do jornal The Guardian, que é um dos jornais ingleses mais importantes, que ganhou o prêmio Pulitzer recentemente por aquela reportagem sobre os Wikileaks. Ele iniciou, mais ou menos uma semana e meia, a divulgação
de o que seriam conversas entre o ministro, à época, juiz Sérgio Moro, com procuradores da Lava Jato, especialmente o procurador-chefe, o senhor Deltan Dallagnol, em que assim, fica mais do que evidente que o juiz Sérgio Moro foi muito além, né, do que estabelece a Constituição, a própria lei da magistratura, o próprio Código de Processo Civil, o próprio Código de Processo Penal, de que o papel do juiz, né, ele tem que ser absolutamente isento. Isso, aliás, não dispensaria que fosse colocado em qualquer dispositivo legal, porque, né, o juiz, para julgar, ele tem que estar, né, afastado da acusação, ele tem que estar afastado da defensoria. E como diz né, o ditado, o juiz conversa com as partes através do processo. Claro que isso não significa que o juiz não possa ter amizade pessoal com o desembargador, com o defensor público, com advogados, não possa se encontrar, não possa jantar, almoçar, ter relações familiares, isso não... Agora, um juiz de verdade, um juiz que tivesse vergonha na cara mesmo, que fosse um juiz de fato, que conhecesse minimamente os preceitos, né, do papel desempenhado pela justiça, né, toda vez, né, que, aliás, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, fazia isso. Toda vez que um advogado da parte, de uma das partes, né, ou um membro do Ministério Público entrava para conversar com ele, ele chamava um funcionário de carreira e botava, né, ao lado para que o funcionário de carreira fosse, né, a testemunha do que estava se conversando. E se, né, o representante de uma das partes de alguma maneira tentasse conversar no sentido de influenciá-lo a dar informações ou sequer, né, convencê-lo de que alguma coisa estaria certa ou não, ele pedia que o cidadão não levasse aquela conversa adiante e, se pudesse, se afastasse. Aliás, outros juízes, desembargadores, agem da mesma forma, da mesma maneira. No caso do juiz Sérgio Moro, o que fica mais do que evidente, né, é que ele toma partido abertamente, no caso específico do julgamento do presidente Lula, da parte da acusadora, que no caso é o Ministério Público. Mas assim, com uma disfarçatez que chega a ser, né, gritante, né, quando, por exemplo, comunica ao procurador que tem uma procuradora que não está agindo adequadamente, que ela deve ser substituída, que deve ser colocado alguém no lugar dela, porque ela está prejudicando o processo. Olha que ponto essa situação chegou, né? Que ele deveria buscar ter acesso a um informante, esse informante denunciaria de alguma forma o filho do presidente como envolvido, né, em alguma irregularidade que pudesse prejudicar ainda mais, né, a acusação, quando, por exemplo, dias antes da votação, o Dallagnol comenta que está preocupado porque as provas não podem ser suficientes, e ele diz que pode ficar tranquilo, né, que a decisão praticamente já estava tomada, né, e as provas, segundo ele, né, já estavam adequadamente formuladas. Enfim, na verdade, se constituiu ali, né, entre o juiz e o Ministério Público, né, um conluio no sentido de que a acusação, né, fosse segura no sentido de que a decisão do juiz fosse, né, a de condenar o paciente. No caso, o ex-presidente Lula. Aliás, com uma agilidade nunca vista na justiça brasileira, em 6 meses, etc. e tal. Quando a gente faz esse comentário, né, esse comentário é feito para que a gente preserve, né, a instituição, como eu já disse aqui, segundo Rui Barbosa, que mais faltava
a nação, que era o judiciário, nós estamos tentando preservar o judiciário. Se nada for feito em relação, né, a esse acontecimento, isso será um precedente extremamente perigoso, né, para a própria Lava Jato. Mas mais do que para a Lava Jato, será um precedente extremamente perigoso, né, para decisões que venham a ser tomadas por outros juízes no Brasil, né, que podem, por exemplo, e a gente sabe que a justiça não é perfeita, como nenhuma instituição é perfeita, adotar o mesmo procedimento para uma orientação de uma defesa ou orientação de uma acusação, desde que politicamente isso lhe interessa, né? Bom, quando eu digo isso, aliás, quando postei isso nas redes sociais, veio aquela enxurrada de defensores do juiz Sérgio Moro, dizendo que ele tinha sido o grande responsável, o herói, né, o grande responsável, já disse, né, pela Operação Lava Jato, que prendeu mais de 300 figurões, né, recuperou mais de 13 bilhões para a economia brasileira, etc. e tal. Eu quero dizer, né, então, para que fique claro, o seguinte: as pessoas tentam contrapor uma coisa com a outra, né? Tentam dizer que, né, criminalizar o carteiro para inviabilizar o conteúdo da carta. Ou seja, tentam criminalizar os que criticam, não é, a conduta do ministro, para justificar, né, o comportamento que ele teve em relação a esse episódio. Lembrando ainda, né, que esse ministro foi o mesmo que entregou à Globo, literalmente, né, o grampo, né, da presidente da República em qualquer país sério do mundo. Justificaria a prisão desse juiz, em alguns casos até prisão perpétua ou fuzilamento, porque, né, não se pode grampear o presidente da República da forma que, e muito menos divulgar o conteúdo da fala, né, mas isso pode, ele pediu desculpas ao Supremo, etc. e tal. Aliás, o ministro Teori Zavascki, né, diante daquele fato, pediu que a Lava Jato, né, todos os atos da Lava Jato fossem encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, faleceu num acidente viário, em que, né, o avião caiu e ele faleceu. E as coisas continuaram, né, foram empurrando tudo na Lava Jato, e o senhor Moro, então, tomando as decisões, que hoje a gente vê como essas decisões, muitas delas foram tomadas. Então, assim, eu quero que fique claro que nós, do PDT, não criticamos, não é, a operação, nós não consideramos que a operação não tenha trazido, do ponto de vista, né, do enfrentamento, da impunidade, né, a importância, digamos assim, para, pelo menos, minimizar o nível de corrupção que havia no Brasil. Claro que a gente critica o fato de decisões, como, por exemplo, em relação às grandes empresas, terem sido tomadas de uma forma diferente do que acontece em países desenvolvidos, onde se prende, né, os diretores, dirigentes responsáveis, mas se preserva as empresas, se preserva a atuação das empresas. Nós vimos ontem que a Odebrecht pediu alguma coisa parecida com concordata, e provavelmente irá à falência, né, uma das maiores empresas mundiais de construção civil, que empregava mais de 180 mil trabalhadores, né, pelo Brasil e pelo mundo, e hoje não emprega mais do que 45 mil trabalhadores. Essa empresa que tinha uma influência imensa na economia nacional, por conta dos contratos que conseguia, não só internamente como externamente, mas que foi dizimada, assim como outras empresas de construção que tinham um papel importante no cenário nacional e internacional, também pagaram um preço elevado, né, e foram responsáveis por uma queda importante do PIB e, a partir daí, de todo o desenrolar negativo da economia nacional. Então, fica, né, mais do que evidente, na minha opinião, o papel político desempenhado por um juiz que teve méritos, eu respeito, né, em tomar decisões importantes,
de punir muita gente que deveria ser punida, mas que também utilizou, né, a sua condição de juiz para atender a determinados interesses, que levou, inclusive, na minha opinião, né, a eleição do atual presidente, do qual ele, inclusive, se dispôs a ser ministro da Justiça. Então, é tudo muito complicado, tudo muito cheio de, enfim, irregularidades e que maculam a imagem das instituições de uma maneira a deixar com que o cidadão comum, pelo menos que entende minimamente do que é um processo judicial, desconfiado, preocupado, de que não pode mais confiar naquilo que mais deveria ter confiança, que é na justiça de um país. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Marcelo Siciliano, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa. Senhor presidente, eu venho aqui inicialmente, não deixando de poder registrar, tive uma reunião ao longo da semana passada em alguns órgãos da Prefeitura, tive na Conlurb, tive na Sete Rio, e foi me feita uma solicitação que eu acho super pertinente, porque a gente está tratando de cargos e de secretaria e de autarquia que fazem parte do dia a dia da cidade e são de extrema importância na vida das pessoas. Então, eu venho aqui pedir uma ajuda para que a gente consiga, nessa casa, aumentar os recursos destinados à Conlurb, para que elas possam, para que os serviços possam ser empregados com maior eficácia, maior rapidez, de acordo com a necessidade da nossa cidade, que a gente sabe que a necessidade é muito grande. Gostaria de pedir uma ajuda também para que pudéssemos fazer um investimento nos semáforos. Houve uma reclamação muito grande por parte dos funcionários da Sete Rio para que tivesse um investimento nos semáforos da cidade. Estão dando muito defeito e trazendo muitos transtornos na vida dos cariocas. E agora eu vou ter que começar a fazer aquele dever de casa e continuar pedindo aqui com todo carinho ao senhor prefeito que nos atenda na região do Recreio dos Bandeirantes. Eu estou há praticamente 2 anos com o centro esportivo do Didi, no Recreio dos Bandeirantes, que é um complexo esportivo de extrema importância naquela região, para atender na área do esporte, aquela criançada, aos idosos, a todas as pessoas que têm interesse em praticar alguma atividade física, que com certeza vai fazer com que diminua o número de atendimento nos hospitais da região, não tenho dúvida nisso. E essa promessa dessa obra vem se arrastando há 2 anos. Então, gostaria de pedir, de verdade, muito carinho, muita atenção para que essas obras fossem retomadas. Foi feito um compromisso há coisa de 20 dias atrás, que a obra ia retomar, e infelizmente até agora não foi possível. Então fica aqui meu apelo para que essa obra reinicie o tão antes, porque é muito importante para aquela região ter um lugar de referência para a prática esportiva. Venho aqui falar de um outro pleito muito importante, que eu venho lutando desde 2017, que é essa cobrança covarde desse imposto territorial urbano, que é o Atualiza Rio, aquele mapeamento por georreferência que foi feito através de um programa contratado no governo passado, que tirou fotos da cidade inteira e fez uma cobrança que já foi mais do que comprovada, que é uma cobrança errada, não respeitou a noventena, não respeitou os princípios da economicidade, não fez o mapeamento de forma correta. 95% praticamente dessas cobranças, elas são indevidas. Enfim, não foram comprovadas
não tem como comprovar e não usaram esse parâmetro de cobrança, a idade dessa construção. Cobraram, inclusive, casas que só têm laje, que ainda estão em obra, como se tivessem construções concluídas. Enfim, é uma cobrança totalmente arbitrária, é uma cobrança errada. O prefeito já se comprometeu anteriormente em cancelar isso. Eu já apresentei um projeto de lei, já foi promulgado pelo presidente, já fiz a emenda no projeto da planta de valores do IPTU. O prefeito vetou, nós derrubamos o veto. Apresentei outro projeto de lei agora, dando um desconto de 99,9% desse imposto, em comum acordo com o prefeito, em comum acordo com todas as pessoas que entendiam que agora esse projeto não tinha mais desculpa para dizer que se tratava de um projeto inconstitucional, etc. e tal. E, infelizmente, eu fui surpreendido por uma emenda que retirou meu projeto de pauta, uma emenda que simplesmente altera uma vírgula numa frase para poder ter essa prerrogativa de tirar o projeto de pauta. Então, venho aqui fazer esse apelo. O projeto está tramitando nas comissões. Semana que vem, eu vou tentar acolher o parecer conjunto nas comissões que esse projeto, que essa emenda tem que tramitar, porque eu acho que é um projeto de extrema necessidade da população. Tem pessoas sofrendo muito com essa cobrança injusta, e é uma bandeira que eu não vou abrir mão. E eu tenho certeza que, mesmo sendo um projeto de minha autoria, presidente, a gente sabe que é um projeto que afeta a cidade do Rio de Janeiro inteiro, e vários colegas, como o senhor, um amigo, não só colega, mas um amigo, um irmão, sabe que na região do senhor, de Vossa Excelência, tem muitos moradores sofrendo muito com essa cobrança injusta, e eu sei que é uma bandeira sua também, apesar de ser um projeto de lei de minha autoria. Eu sei que o senhor está junto nessa luta, junto com outros vereadores também, que, se Deus quiser, a gente vai conseguir ultrapassar essa barreira e aprovar esse projeto para, de forma justa, fazer o que nós estamos fazendo aqui, representar a população do Rio de Janeiro e fazer o certo. Venho aqui também reivindicar uma luta minha, que já virou até vergonha. Eu, participando das reuniões de Conselho de Segurança, na região da Barra da Tijuca, Recreio e Vargens, nós escolhemos 3 pontos lá no patrimônio para fazermos 3 companhias destacadas em convênio da Prefeitura com o Governo do Estado. Depois dessa duplicação da Avenida das Américas, ao longo da Barra da Tijuca, o Recreio, e a construção do túnel da Grota Funda, a Avenida das Américas se tornou, nas estatísticas, uma das maiores vias de maior assalto e roubo a carros na cidade do Rio de Janeiro. E aí nós participando das reuniões do Conselho de Segurança, eles falavam que era muito difícil fechar o policiamento nessas saídas das vias da Transolímpica, do túnel da Grota Funda e do acesso à saída da Barra da Tijuca para São Conrado. Então nós chegamos à conclusão, descobrimos 3 terrenos, sentamos na Secretaria de Patrimônio, vimos lá 3 terrenos municipais, foi escolhido a dedo, junto com a ocasião o Coronel Sena, o Capitão Duque, o Tenente Vitorino, e foi escolhido que esses terrenos foram escolhidos como preciosíssimos e que resolveriam o problema da segurança, ajudariam muito ao combate aos furtos e assaltos daquela região. Dei entrada nesse processo e já se vão quase 2 anos e nada até agora. Enfim, eu estou aqui mais uma vez dando satisfação a todas as pessoas que eu me comprometi, que eu venho lutando. Em momento algum deixei de brigar por isso e vou continuar brigando, e faço aqui um apelo ao prefeito para que nós possamos terminar definitivamente esse processo e fazer justiça às pessoas que, inclusive, foram afetadas também com o acréscimo da planta de valores do IPTU e, portanto, pagam o IPTU significativo aos cofres públicos da cidade do Rio de Janeiro. Gostaria de pedir também, prefeito, uma clínica da família em Vargens, aquela região tão carente e abandonada na cidade do Rio de Janeiro, que a gente olha o Código de Obras, ela é considerada como área rural, uma área agrícola dentro da cidade do Rio de Janeiro. O Código de Obras
São lotes de 5.000 metros que aprovam a construção de uma casa, quando muito bem contemplado lotes de 1.000 metros. Assim, não tem saneamento nenhum, as ruas de terra. Choveu aí, tivemos essas chuvas aí, graças a Deus. Aproveitar e agradecer ao secretário de Conservação que mandou a patrol lá para que conseguisse dar uma melhorada nas ruas daquela região, que realmente o estado é caótico. Os moradores reclamam muito, me ligam diuturnamente pedindo uma solução. E foram afetadas pelo Atualiza. Uma cobrança errada, uma cobrança louca que está cobrando lá IPTU nas residências, que pagavam R$500, R$30.000 de IPTU. Então fica aqui o meu pedido da necessidade muito grande da construção de uma clínica da família, de uma UPA, alguma coisa naquela região, porque os moradores morrem realmente a caminho do hospital. Hoje, com o crescimento daquela região, o Lourenço Jorge já chegou a um estágio que está impraticável o atendimento ao público. As necessidades de atendimento, de acidente e de doença e de problemas cotidianos está muito grande, problemas clínicos. E realmente a distância para chegar está muito difícil. Então, comporta a construção de um novo centro de atendimento na região do Recreio ou na região das Vargens. Então, fica aqui o meu apelo mais uma vez. Talvez na minha primeira reunião com o prefeito, após a eleição, eu acho que esse foi o meu primeiro pedido a ele, por ver realmente o sofrimento das pessoas, e eu vou continuar lutando. Ou então fazer uma ampliação prioritariamente no posto de saúde, ver se transforma num SER, alguma coisa assim, para que a gente consiga melhorar e dar mais respeito aos moradores da região. Quando eu estava falando das ruas de barro, as ruas precárias da região, eu entreguei alguns ofícios de requerimento e fiz algumas solicitações de obra ao secretário de Obras, Sebastião Bruno, ao qual recebeu com muito carinho e se comprometeu em olhar junto com o prefeito, eu tenho certeza que o farão. Venho aqui citar a manutenção e a duplicação da vereador Alceu de Carvalho, uma melhor sinalização, a ciclovia, que já é um pedido antigo dos moradores que a gente vem lutando. Inclusive, já fiz até vistoria na ocasião, quando o Rubens Teixeira era secretário, se comprometeu em fazer a ciclovia e até agora não foi feito. A estrada do Pacuí, a Sacarrão, o Cascalho, já todas essas obras da Agapanto, os projetos e os processos completos estão na mesa do secretário, inclusive com orçamento da Rio Urbe, para que essa obra possa ser iniciada amanhã. Nós estamos com um problema também em algumas escolas da região, que quando chove, as crianças têm até que interromper as aulas, porque o telhado está com vazamento, telhados quebrados, realmente totalmente danificados, e choveu para tudo. Uso como exemplo a escola Frei Gaspar. Se choveu, os senhores podem ir lá na vereador Alceu de Carvalho, que seguramente as crianças vão estar em algum canto da escola e a aula está interrompida. Então, precisa realmente ser feita uma vistoria o mais rápido possível e um atendimento emergencial na Pérola Baiting, na Embaixadora Ítalo Zapa, em Vargem Pequena. E o prefeito tinha anunciado a obra no dia 2 de maio, da Álvaro Sodré e da professor Jurandir Paz Leme, em Piabas. E até agora, infelizmente, as obras sequer não foram feitas nem a vistoria. Então fica aqui mais um pedido, com todo carinho e humildade, e um apelo, porque são crianças, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país, através da educação que a gente consegue transformar e criar realmente um cidadão que vai ter oportunidade num futuro. Então eu acho que o mínimo é dar uma condição de estudo para essa criançada, e realmente naquela região está vergonhoso. Vergonhoso para não dizer que está ridículo. Não existe uma cidade como Rio de Janeiro onde existia escola que as crianças, para brincar na hora do recreio, têm que esticar uma corda num chão de areia para fingir que é uma quadra esportiva e ter qualquer tipo de atividade de lazer. É vergonhoso mesmo. Os senhores podem ir lá fazer uma vistoria na própria escola Pérola Baiting, que vocês vão ver que parece um barraco, e as crianças estudando naquelas casas de época de senzala de fazendas. Chega a ser vergonhoso mesmo, onde tem um polo gastronômico maravilhoso que as pessoas da cidade do Rio de Janeiro inteiro frequentam,
vão lá gastar dinheiro para se alimentar, conhecer a região, mas você vai na escola e é aquela vergonha. O professor Rogério Rocal é professor, sabe do que eu estou falando, que é o mínimo que as crianças têm que ter uma condição digna de estudo. E lá realmente é vergonhoso, Rocal. E por último, não posso deixar de lembrar, prefeito, que eu já pedi algumas vezes ao senhor e ao Sebastião Bruno a retomada das obras do Chico City e o asfalto no canal do Anil. Isso aí foi um pedido antigo, as obras começaram, parou, e infelizmente a gente tem que vir aqui pedir novamente, porque as enchentes que tiveram aí afetou muito aquela região, realmente trouxe um transtorno danado para os moradores dali. Tivemos muito trabalho para dar assistência e foram muitas perdas de utensílios domésticos, de roupas, e as crianças tiveram até muitos problemas de saúde por conta dessas enchentes que tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, afetou muito a região do Canal do Anil e o Chico City, tá bom? E por último, de uma forma justa também agradecer que começaram as dragagens no canal do Portela, graças a Deus, venho aqui agradecer que as máquinas foram colocadas lá, e a Patrol está sendo utilizada também hoje na Rua do Cascalho, como eu falei aqui inicialmente, graças a Deus começou a passar a Patrol, mas é só um paliativo. As ruas dentro dessa semana vão ser consertadas na região das Vargens, mas realmente a gente precisa entrar com a infraestrutura completa, porque todo mundo merece o direito básico, que é o direito de ir e vir, o saneamento básico, a educação, a saúde e a segurança. Tá bom, presidente? Obrigado, boa tarde a todos. Não há mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requerimento do senhor vereador Rafael Lúcio de Freitas, que requer à mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento em definitivo do projeto de decreto legislativo número 251 de 2016. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Eliseu Kessler, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta do projeto de resolução número 16 de 2018. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Para a comunicação de liderança, convido o vereador César Maia, posteriormente o vereador Hinaldo. Muito obrigado, presidente. No dia 17 agora, ontem, o Estado de São Paulo publicou um artigo muito importante do professor José Goldenberg. Conciliar desenvolvimento com a preservação ambiental exige compromissos. Diz o professor, a nossa civilização teve início cerca de 6.000 anos atrás, no Oriente Médio, numa região que hoje é o Iraque. Os primeiros povos que viviam naquela região, os sumérios, babilônios e assírios, tiveram de enfrentar grandes obstáculos naturais, entre os quais as cheias violentas e irregulares dos rios Tigre e Eufrates. Para solucionar esses problemas, tiveram de construir diques e barragens, reservatórios e canais de drenagem de pântanos de irrigação, que mudarem a face da região meio ambiente. Pedir a Vossa Excelência dar como lido e transcrever no Diário Oficial.
A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Eu queria, senhora presidente, cumprimentar a Simone, da assessoria aqui do PSOL, e cumprimentar meu prefeito César Maia, que faz aniversário hoje, prefeito mais maravilhoso que teve na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns. A mesa, vereador César Maia, a presidência deseja-lhe muitas felicidades e muita saúde. Pela ordem, vereador Inaldo Silva. Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte do pastor Antes do Carmo, esposo da pastora e cantora Flor de Lis, que foi assassinado na madrugada de sábado para domingo, pastor que tem história nesse Brasil. Eu acho que nada justifica tamanha violência. Ele pode não ter sido a melhor pessoa desse mundo, mas com certeza esse mundo vai ficar um pouco mais ruim sem ele. Então eu queria pedir a essa casa esse minuto de silêncio pela morte já saudoso pastor Antes do Carmo. A presidência submete ao plenário um minuto de silêncio solicitado pelo vereador Inaldo Silva. Cartórios da Rosa, que virou Fernando William. Eu só precisava rubricar nas 3 primeiras folhas, mais nada. Valeu, obrigada. Major, já. Sério do Parelli, tem nele? Eu não sei, tá certo.
Passamos à ordem do dia. O primeiro tema da nossa pauta é a eleição de membros para compor a Comissão Permanente de Segurança Pública. A presidência esclarece que no processo de votação para a escolha dos membros que comporão a comissão permanente, serão seguidos os trâmites dos artigos 60 e 275-A do Regimento Interno. Não poderão concorrer com base no parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1063 de 2007, os membros efetivos da mesa diretora, vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Zico, professor Rogério Rocal e Felipe Michel. Nos termos do artigo 275-A do Regimento Interno, cada vereador votante registrará no terminal de votação o número correspondente ao vereador que deseje votar. A presidência lembra que o número a ser registrado é o que antecede o nome do vereador no painel de votação. Pela ordem, o vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores vereadores, quero dar uma boa tarde e dizer que chegamos até aqui nessa construção da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esse é o momento agora em que nós vamos estar escolhendo os componentes da comissão. Eu quero aqui falar a respeito desse processo e dizer que eu faço muito gosto que os vereadores que compuseram conosco na Comissão Especial de Segurança Pública em 2017, em 2018, que conosco fizeram as audiências públicas, os debates públicos e avançaram bastante no que a gente pôde fazer em relação à segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, que hoje pudesse compor para que a gente pudesse estar dando continuidade a esse trabalho, com todo e total respeito a qualquer um vereador que quisesse se candidatar, com todo respeito. Mas a gente fica aqui, faz aqui um encaminhamento de votação, a gente deixa por sugestão, até pela experiência já desses vereadores, né? No caso, eu, que me candidato, Jones Moura, Zico Bacana e Ítalo Ciba, que tem já esse tato, essa pegada, esse carinho com essa comissão desde 2017 e hoje eu estou falando aqui como, obrigado, aqui como porta-voz também, né, do Ítalo e Zico Bacana, autorizado por eles, falando para todos que nós estamos aí querendo formar essa equipe aí de trabalho para essa comissão permanente. Obrigado, presidente, e conto aí com o apoio e a colaboração de todos vocês. Em votação, a presidência lembra que foram sugeridos o nome para integrar a comissão dos nobres vereadores Jones Moura, Ítalo Ciba e Zico Bacana. Estamos em votação. Como voto, senhores vereadores.
Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Como voto, doutor Carlos Eduardo. Zico Bacana. Então, vereador Jones Moura recebeu 12 votos. Ítalo Ciba, 8 votos. Zico Bacana, 9 votos. E Major Elito Zalém, 1 voto. Estando dessa forma eleitos para compor a Comissão Permanente de Segurança Pública, os vereadores Jones Moura, Zico Bacana e Ítalo Ciba. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Rapidamente, aqui apenas para agradecer o empenho, a dedicação de todos os vereadores que desde o início dessa batalha estiveram aqui. Uns não conseguiram votar porque foi muito rápido, mas votaram para que essa comissão existisse. Votaram e deram apoiamento em cada etapa dessa comissão. Agora, finalmente, nós temos instaurada e agora composta a Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Parabéns, vereadores dessa casa, e muito obrigado pela confiança. Falo aqui em nome dos vereadores Zico Bacana, Ítalo Ciba e Jones Moura. Nós agradecemos o voto de todos vocês de confiança. Obrigado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade em segunda discussão, em segunda sessão, em votação. Projeto de Lei número 1226/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. São consideradas aprovadas as emendas com parecer favorável e rejeitadas com parecer contrário. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue a redação final. Só um instante. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em votação. Em tramitação ordinária em segunda discussão em votação. Projeto de Lei Complementar 107, de 2019, de autoria do vereador Tiago Carribeiro, que altera o artigo 184 do Regulamento de Zoneamento, aprovado pelo Decreto 322 de 1976, com redação dada pelo Decreto 5.050 de 1985. A matéria está em votação, exige quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores.
Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram-se 32 senhores vereadores, não 6. O projeto está aprovado, dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, vereador Tiago Ribeiro. Senhor presidente, só para poder agradecer aos demais vereadores que compreenderam. Hoje, os moradores que vieram aqui por 2 sessões seguidas não puderam comparecer porque as sessões vieram caindo, mas eu tenho certeza que os demais vereadores compreenderam que das 120 moradias que ali tinham na Rua Paraíso, 105 estavam a favor do projeto. Então, deixar aqui o meu muito obrigado a cada um dos demais vereadores que puderam votar esse projeto no dia de hoje. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Presidente, a minha fala aqui nessa tarde, inclusive eu tenho empenhado diversos dias de plenária para tratarmos dos assuntos dos projetos que são votados nessa casa, e tenho deixado outras questões para discutir no pequeno e grande expediente. Mas existe uma fala agora que é muito importante, e ele diz respeito ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele diz respeito a um projeto que parou a nação brasileira, e o que a gente tanto pede hoje ao presidente da República, Jair Bolsonaro, é que procure fazer justiça. Porque reforma da Previdência é importante, mas é preciso que se faça justiça. E quando a gente percebe que todas as forças de segurança pública estão dissaborosos com o presidente da República, por várias questões no que trata a atividade de natureza policial, mas tem uma das coisas que eu tanto falo aqui na nossa luta de mais de 20 anos, eu preciso repetir. Por que somente excluiu as guardas municipais de participarem de um tratamento tão importante? Ora, bandido não escolhe a cor da farda, bandido não escolhe quem é o policial que tem que morrer, se é o policial A, B ou C, se é o policial legislativo, se é rodoviária federal, se é policial federal, se é policial civil, se é policial militar, se é da Força Nacional, se é guarda municipal. Bandido vai matar quem passar na frente dele e quiser proteger cidadão. Por isso, presidente, eu não vou me alongar muito aqui não, mas os guardas municipais hoje representam mais de 120 mil representantes das forças de segurança pública no Brasil. E por isso, esse grupo tão grande que protege munícipes em todo o Brasil, acreditaram tanto no presidente Jair Bolsonaro, presidente. Presidente, os mais de 120 mil guardas municipais acreditaram tanto na família Bolsonaro, que hoje não se manifesta em incluir as guardas municipais. Então, de todos os órgãos de segurança pública que foram lembrados, somente as guardas foram excluídas, presidente. Por isso eu quero fazer um apelo aqui, e faço também a um dos filhos do presidente da República, que está aqui no nosso plenário nesse momento, o vereador Carlos Bolsonaro. E apelo também aos outros demais filhos, Eduardo Bolsonaro, o senador da República Flávio Bolsonaro, que, por favor, por mais que vocês não sejam a presidência da República e representam as casas legislativas em outros cantos do nosso Brasil, vocês são os filhos. E qual é o pai que não ouve a palavra da justiça dos filhos? Por isso eu faço aqui um apelo, que, por favor,
Para encerrar minha participação, presidente, para encerrar minha participação, que os filhos do presidente levem a palavra da justiça, levem a palavra da verdade. A Guarda Municipal é segurança pública, tem atividade de natureza policial, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que cita a Guarda Municipal como atividade de natureza policial. E fica esse apelo. Eu quero demais agradecer a toda a família Bolsonaro, e aqui presente também o vereador Carlos Bolsonaro, porque durante tantos anos defenderam as guardas municipais. Mas eu quero continuar acreditando que, nesse momento da reforma da Previdência, nós não seremos esquecidos. Obrigado, presidente. Pela ordem, o novo vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, eu creio que o vereador Jones Moura sabe que Pela ordem, presidente. Eu creio que o vereador Jones Moura sabe que a reforma da Previdência agora se encontra no Senado, ele sabe muito bem disso, jogar para a plateia é muito fácil. Inicialmente eu concordei com ele, já conversamos algumas vezes, que houve um equívoco ao não incluir a Guarda Municipal nesse processo. Passei a ele as informações que haveriam parlamentares interessados em incluir e corrigir esse equívoco no que está acontecendo, mas parece que não foi ouvido de maneira nenhuma. E joga-se para a plateia mais uma vez, colocando agora a culpa em mim, como algo que está acontecendo no Congresso Nacional, para que o filho do presidente avise ao presidente para que seja incluído a Guarda Municipal num processo de equivalência com as outras polícias, como nós sempre defendemos aqui e continuo defendendo o preparo e o armamento da Guarda Municipal, inclusive abrindo mão de uma proposta de emenda à lei orgânica do município, para que ele também pudesse ser um dos autores dessa proposta. Eu jamais quis ser pai de criança nenhuma. Eu só quero que o que defendemos tenha legitimidade e o que defendemos logre êxito. E, por favor, não sejamos injustos ao levar propostas adiante, porque esse assunto está sendo debatido no Congresso Nacional, esse assunto tem tomado corpo dentro do Congresso Nacional e existem diversos parlamentares que querem levar essa conversa adiante. Então, nesse momento, se quiser cobrar alguém, que cobre o senhor Rodrigo Maia e não venha aqui fazer proselitismo, dar pancada na minha cabeça, porque isso não é um jogo limpo a se fazer. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Marcelo Ará. Aproveitar a oportunidade que o assunto em pauta é segurança e registrar meus agradecimentos ao governador do estado, Witzel, prefeito Crivella, pelo apoio ao projeto idealizado aqui na Câmara, projeto de minha autoria, o Rio Mais Seguro, que em um ano no bairro de Copacabana efetuou 600 encaminhamentos da delegacia, grande maioria que resultaram em prisão, e agora chega a Ilha do Fundão, conhecida pela Ilha do Medo, pelos alunos da UFRJ. O projeto Rio Mais Seguro é uma parceria da Guarda Municipal com a Polícia Militar, tem um custo de R$170 mil por mês. Grande parte desse projeto é financiado pelas empresas privadas que funcionam dentro da UFRJ e com certeza é um projeto que vai levar tranquilidade, paz e principalmente segurança aos 70 mil alunos que transitam pelo campus e aos 5 mil servidores e professores que no ano passado enfrentaram uma série de sequestros relâmpagos, alguns pequenos delitos e furtos. Então, esse projeto foi idealizado aqui na Câmara. A Guarda Municipal, vereador Jones Moura, recebe em sua folga uma bandeira que Vossa Excelência sempre levantou aqui no Parlamento. O policial militar recebe o RAS e em sua folga coloca o seu colete Rio Mais Seguro e vai feliz por não precisar fazer bicos, vai com a sua farda e seu colete à Ilha do Fundão, proporcionar segurança a milhares de alunos que com certeza vão ser de extrema importância para o futuro do nosso país, levando em conta que o UFRJ tem as principais disciplinas, como medicina, direito, história, entre tantas outras. Então, obrigado ao governador e ao prefeito por terem acreditado e atendido a nossa indicação parlamentar
obrigado, muito obrigado também a toda a reitoria da UFRJ pela preocupação com a sociedade local. É bom frisar que o projeto Rio Mais Seguro na Ilha do Fundão impacta também na segurança do bairro da Ilha do Governador, porque o batalhão da área tira policiais que colocava aí na Ilha do Fundão, próximo ao campus da UFRJ, e consegue colocar na Ilha do Governador. Eu tenho certeza, temos alguns vereadores aqui, representantes da Ilha do Governador, e tenho certeza que vão sentir a diferença com o projeto Rio Mais Seguro, Ilha do Fundão, que beneficia diretamente os alunos da UFRJ que transitam pelo campus e também vai ter um efeito prolongado para um bairro tão especial. Os insulanos com certeza vão ficar felizes. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Não, já temos três questões de ordem. Não, três. Vossa Excelência fez, Tiago Carribeiro fez e o vereador Marcelo Ará. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei número 681/2017, autoria vereador Júnior da Lucinha, que declara o subbairro São José dos Campos, localizado na estrada do Magarça, no bairro de Guaratiba, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Matéria está em votação, exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Como vota minha querida vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 36 senhores vereadores, não nenhum. Pela ordem, presidente. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Pela ordem, vereador João de Moura. Obrigado, presidente. Vereador Carlos Bolsonaro, precisamos deixar, vereador, uma coisa muito bem clara aqui. Nós não fizemos nenhuma acusação. Graças a Deus, nós temos um videotape aqui, nós temos um vídeo aqui. Não houve acusação. Muito pelo contrário, houve agradecimento. Vocês, a família Bolsonaro, sempre lutaram pelos guardas municipais. Por isso o carinho de 120 mil guardas de todo o Brasil. E tem mais um detalhe. Hoje aqui, eu preciso fazer representação desses 120 mil. A injustiça que está acontecendo não é do Jair Bolsonaro, presidente da República. Nós sabemos que técnicos estão debruçados nessa matéria e devem ter se esquecido de incluir a guarda. Mas nós sabemos também que uma mensagem do presidente da República é muito bem acatada pelos técnicos que atuam naquele plenário da Câmara Municipal, da Câmara Federal, como está sendo agora. Vereador Carlos Bolsonaro, eu me encontrei com Vossa Excelência, e Vossa Excelência, inclusive, fez um esforço tremendo. Nos ajudou muito, avançou, fez contato com o senador da República, Flávio Bolsonaro, que tuitou, inclusive, e disse que caso essa matéria seja injustiçada pelos congressistas, pelos deputados federais, ele iria batalhar lá no Senado Federal para que isso pudesse se tornar uma realidade. O problema é que as coisas parecem que estão se esfriando. E o nosso apelo aqui não é para jogar para a galera, porque simplesmente eu estou falando da minha vida. Eu sou guarda municipal e políticos estão tratando da minha vida. Então eu falo como esse, que precisa ter esse reconhecimento justo, e falo representando essas famílias também. Quero agradecer, vereador Carlos Bolsonaro, a sua manifestação,
dizer que nós votamos, confiamos e vamos continuar, nós 120 mil famílias até o fim, confiando nessa família que muito tem batalhado, não somente pelos guardas não, por toda a segurança pública do nosso Brasil. E a gente acredita que no final, isso tudo vai ser dado uma volta por cima. E vamos poder cantar vitórias, a família Bolsonaro e toda, não é somente a guarda não, toda a segurança pública do nosso Brasil. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Raimon. Na última sexta-feira, senhor presidente e senhores vereadores, as ruas do Brasil registraram mais de 12 milhões de pessoas contra a reforma da Previdência. Pode ser. É a verdadeira revolta contra a reforma da Previdência. O Jones Moura aqui fala de um ponto, mas tem outros tantos pontos. A reforma, de certa forma, já foi um pouco desfigurada. A capitalização foi retirada do relatório. A aposentadoria rural, a mesma coisa. E o benefício de prestação continuada também. Só que a persistência da população nas ruas é porque a população não acredita nesse governo. Porque diz uma coisa num dia e no dia seguinte diz outra. Um dia fala A e no outro dia fala Z. Então, vereador Jones Moura, a grande discussão da reforma da Previdência é a discussão que esta reforma, ela não é uma reforma da chamada nova Previdência. Ela é o fim da Previdência Social. Porque todo mundo sabe que a Previdência Social, ela é solidária. A Previdência Social, ela tem um tripé, que é a contribuição do trabalhador, a contribuição do empresário e a contribuição do governo. E tem uma quarta perna, que é a contribuição das outras fontes, porque nós estamos falando de seguridade social. É um processo, a nossa Previdência brasileira é a Previdência invejada no mundo inteiro. Os países que fizeram o que o Brasil está prometendo fazer agora, todos estão voltando atrás. Lá no Chile, o que acontece com a reforma da Previdência, que foi implantada pelo mesmo grupo do senhor Paulo Guedes, o que está acontecendo hoje no Chile é que os idosos aposentados, eles estão tendo três possibilidades. Ou eles ficam em casa deprimidos, ou eles vão para as ruas pedir esmola, ou eles tiram a própria vida. Então essa não é a nova Previdência, essa é velha Previdência. Essa reforma é da velha, é aquela que enterra o sistema previdenciário brasileiro. E o povo está nas ruas. No dia 15 de maio, foi às ruas para dizer não. No dia 30 de maio, foi às ruas para dizer não. No dia 14 de junho, éramos mais de 12 milhões de pessoas nas ruas do Brasil, se organizando para dizer não a esta deforma da Previdência. Uma verdadeira revolta popular das pessoas que compreendem que seus direitos estão sendo massacrados. O Intercept diz que hoje tem mais notícia para trazer, mais notícia para ser colocada no ar. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Quero dizer para vocês, se tem uma coisa que eu mais torço, é para que o governo desse certo, para que o governo dê certo. Mas é mais ou menos uma comparação que me fez uma senhora lá em Guaratiba na semana passada. Diz assim: vereador Raimon, torcer para dar certo é a mesma coisa que querer comer um feijão cozido e não colocar o feijão na panela para cozinhar. Porque não tem projeto. Não tem projeto. O projeto da reforma da Previdência é um projeto de desmonte do sistema previdenciário. E aí vem os economistas. A turma, né, dos Chicago Boys, a turma que formou nas universidades europeias e americanas, a turma que formou, inclusive, que estudou, inclusive, com bolsa da CAPES, dos governos Lula e Dilma, e que hoje defendem uma economia liberal, uma economia do mercado, que o empresário está sendo muito penalizado, que o empresário não precisa mais contribuir com a cota patronal, etc, etc, etc. O senhor Paulo Guedes disse que queria 1 trilhão, é simples, Tem uma receita para o Paulo Guedes, muito simples.
A receita sabe qual é, vereador Babá? A receita é o Paulo Guedes revogar a lei do trilhão. O governo Temer deu às empresas petrolíferas internacionais o direito de não pagar imposto sobre a prospecção de petróleo. Sabe qual é o valor desse imposto, vereador Jones Moura? 1 trilhão. 1 trilhão. Era uma medida provisória de Temer, e antes que ela caducasse, essa medida provisória virou lei. 1 trilhão. Se o Paulo Guedes queria 1 trilhão, é só revogar a lei de 1 trilhão. Mas não, sabe por que não revoga? Porque ele está a serviço dos bancos, a serviço do mercado financeiro, a serviço da especulação financeira internacional. Porque na hora que acabar com a Previdência, Paulo Guedes não precisa se aposentar, ele é banqueiro. Os grandes empresários estão tranquilos. Agora nós, trabalhadores, nós que aposentaremos pelo regime geral de previdência, ou pelo regime específico, alguns dos senhores, eu não, me aposentarei pelo regime geral de previdência, nós que nos aposentaremos dessa forma, a juventude que está chegando agora no trabalho, no mercado de trabalho, a essa juventude é negada o direito de se aposentar. Então, Brasília, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, ele está debruçado sobre isso. O Paulo Guedes disse outro dia que se cair para 800 milhões eu deixo o ministério. Já caiu, Paulo Guedes. O que está esperando? Um tchau? Está esperando que um até logo? Um vai com Deus? Essa política econômica é uma política econômica que quer massacrar os pobres. Massacrar os pobres. E aí é claro que tem gente que vai ao microfone e que defende o outro lado. E é justo. Não estou aqui querendo ser a única voz. Eu estou apenas dizendo que essa reforma, do jeito que ela está colocada, ela é um assassinato. Ela é um extermínio da Previdência Pública brasileira, que precisa de alguns ajustes, alinhadas com a reforma tributária, alinhada com a reforma fiscal, alinhada com outras reformas, mas não trazer o custo disso para as costas dos trabalhadores, porque os trabalhadores e as trabalhadoras, eles não podem pagar essa conta, porque eles não contrariam essa dívida. Portanto, por isso a luta, por isso o governo propõe uma reforma e a sociedade propõe uma revolta. Por isso o governo propõe que o Congresso vote e a sociedade diz, vamos para as ruas. Por isso o governo diz, vai ser bom para o povo. E por isso o povo diz, nós não acreditamos. Porque Temer também disse que a reforma trabalhista iria melhorar o nível de emprego, e não melhorou. São 13, 14 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas sem carteira assinada. A pejotização, vereador Raul, conclui. Concluindo, senhor presidente, a questão do trabalho, né, que você caminhou para tirar os direitos dos trabalhadores, nós estamos vendo aí o resultado. E o governo vem com a nova falácia de que a reforma da Previdência vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Presidente, eu estou vendo aqui que o plenário está bem vazio, eu gostaria de verificar a verificação de quórum, por favor. Estou vendo que o plenário está vazio, né? Não, eu posso retirar, a verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Terceira bancada. 1, 2 senhores vereadores. Quarta bancada. 1, 2, 3 senhores vereadores, mesa 1. 14 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento de trabalho. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.